Bom dia, meus queridos irmãos. Um feliz sábado a todos. Meu nome é Narcísio, sou primeiro ancião da igreja do PSU 4 e eu sou muito agradecido a Deus por este momento, poder abrir a palavra e compartilhar um pouco do que Jesus tem nos ensinado. Neste momento eu quero te convidar a fechar seus olhos para nós fazermos uma oração para abrir a palavra de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos chamado para poder aprender mais de Ti. Que seu Espírito Santo se faça presente, que este mesmo professor possa nos imbuir e nos dar entendimento da mensagem desta manhã. Eu oro, ó Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Te convido a pegar a sua Bíblia, a espada do Senhor, e abrir no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 23. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. Ali conta a história, irei ler na íntegra e depois nós iremos conversar com relação a esses versículos. Mateus 14, 23, na Bíblia a gente lê assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Até aqui, até o versículo 27. Nós lemos do Mateus 14, do versículo 23 ao versículo 27. Jesus, ele, antes desse acontecimento, ele tinha realizado a primeira multiplicação dos pães. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Nos versículos de 13 a 21 desse mesmo capítulo, nós podemos ler essa história. Quando Jesus ele estava ali, depois de fazer essa multiplicação, ele se despediu da multidão, daquela multidão que tinha participado, né, que ele tinha feito este milagre, e ele realizou algumas coisas. Ele precisou se afastar da multidão. Nós iremos aprender alguns ensinamentos como Jesus fazia para ficar mais perto do Pai. Primeira coisa que ele fez, nós lemos no versículo 23, que ele se afastou da multidão, ele precisou se afastar da multidão. A segunda coisa, ele subiu ao monte, ele foi ao monte, subiu ao seu monte, ao lugar. E a terceira coisa, ele foi orar sozinho, terceira ação. A quarta ação, ele se importa com cada um. E a quinta ação é o segredo de como depender de Deus. Então nós vamos ver um pouco de cada uma dessas 5 ações que Jesus fez. A primeira ação, quando ele se afastou das multidões, isso nos faz lembrar que em muitas situações, em muitas ocasiões da nossa vida, é preciso nós nos afastarmos de aglomerações, nos afastarmos das multidões, porque nem sempre, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre isso é verdade. Então, muitas vezes a grande multidão, ela não vai estar seguindo um caminho correto. Então, Jesus ele se afastou da multidão, nos dando um exemplo de que é importante nós termos um momento de decisão somente nosso, e não seguir opiniões alheias, opiniões de pessoas que muitas vezes nem estão falando a verdade, né?
outra situação, a outra coisa que Jesus fez, outro passo que ele deu melhor, que nos ajuda a entender a entender o segredo dele, né? O segredo do poder de Jesus. Então, o segundo segredo, melhor dizendo, que eu falei, o primeiro segredo, se afastou das multidões. O segundo segredo, ele subiu ao monte. O que é subir ao monte? O que isso significa? Cada um de nós precisamos ter um cantinho, um canto onde você separa tempo para falar, para ouvir a voz de Deus. Jesus, ele subiu ao monte para estar ali em comunhão com o próprio Pai. Quando nós vemos o outro segredo, o terceiro segredo, que é junto com o segundo, ao subir ao monte ele orou sozinho. Isso nós vemos que ele foi orar sozinho. Isso no versículo 23 a gente lê isso, fala assim: e despedido das multidões subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ele estava com os discípulos, tinha acabado de fazer um milagre, tinha acabado de fazer grandes maravilhas para multidões, para inúmeras pessoas, mas ele tirou um tempo para orar sozinho. É importante orarmos em comunidade, é importante falarmos com pessoas, mas é de suma importância nós orarmos sozinhos, falarmos com Deus sozinhos, falarmos a sós. É importante nós orarmos com a esposa, com os filhos, fazer o culto, né, em família, mas é muito importante a oração pessoal. Eu e Deus, você falar o que realmente você sente, não ser hipócrita, não poder. É um momento em que você não escolhe palavras, é um momento que muitas vezes você não precisa nem falar nada. Deus, ele conhece até mesmo as nossas lágrimas. Então, quando você vai para o seu monte, para o seu canto, você afasta do meio da multidão, do meio das aglomerações, no meio deste mundo, das coisas que nos envolvem, e você vai para o seu cantinho e vai ficar sozinho com Deus, Deus, ele entende o seu coração. E aí vai para o quarto segredo. Ele se importa comigo e com você. Deus, ele se importa conosco. Nesse texto de Mateus, no versículo 25, fala que na quarta vigília da noite, estou lendo Mateus capítulo 14, continua com a sua Bíblia aberta aí, no versículo 25, e fala assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. É importante nós entendermos a questão das vigílias, como que funcionava ali essa questão das vigílias. Então a vigília era dividida em 4 partes. A primeira parte da vigília, ela começa do pôr do sol, nós conhecemos muito bem, sabemos muito bem o que é o pôr do sol, mas para facilitar até mesmo no entendimento, vamos considerar que o pôr do sol seja às 18 horas. Nós sabemos que o pôr do sol é no cair do sol, mas para facilitar, vamos colocar às 18 horas. Então a primeira vigília começa das 18 horas até as 9 horas da noite, até as 21 horas, melhor dizendo. Então das 18 horas até as 21 horas é a primeira vigília. A segunda vigília é das 21 horas até a meia-noite, até a 0 hora. A terceira vigília começa na 0 hora e vai até 3 horas da manhã. A quarta vigília começa às 3 horas da manhã e vai até a aurora, até às 6 horas da manhã. Então, qual foi o horário que Jesus foi ter com os discípulos? Foi na quarta vigília. Então, nesse período de 3 horas da manhã, entre 3 horas da manhã e 6 horas também da manhã, Jesus foi ter com os discípulos. Então, isso nos faz crer, nos faz entender, através da leitura bíblica, que ele despediu da multidão porque estava escurecendo. O versículo 23 fala que, e despedido das multidões, ele subiu ao monte. Então, ele se despediu da multidão, subiu ao monte. Ele despediu a multidão antes do escurecer, então antes do pôr do sol. Quando ele despediu e mandou
para que os discípulos fossem para o outro lado. Quando eles foram para o outro lado, Jesus subiu ao monte, quando eles pediu, subiu ao monte para orar. Isso nos faz entender que Jesus passou aí das 18, 19, vamos colocar aí, das 19 horas, 20 horas, até as 3, 4 horas, 5 horas da manhã. Então, das 20 horas da noite até 3, 4 horas da manhã, orando sozinho, falando com o Pai. Este é o segredo do poder de Jesus. Ele tirava tempo para falar com o seu Pai. Ele tirava tempo para conversar, para ouvir a voz de Deus. E aí eu te pergunto, quanto tempo eu e você estamos tirando? E o segundo segredo, o quinto segredo melhor, é Jesus, ele sabia que ele precisava e ele dependia de Deus Pai. Quinto segredo do sucesso de Jesus, que serve para mim, que serve para você, é nós entendermos que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de estar na presença de Deus, de conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Esse é o quinto segredo do poder do nosso Cristo, né, de Jesus Cristo. Os discípulos, eles ficaram preocupados. Jesus foi ali foi só na quinta vigília ter com eles. E ali eles estavam, ondas estavam para um lado e para o outro assaltando, ou seja, levando o barco, né, para um lado e para o outro. E eles estavam com medo, tanto disso, mas eles viram ali Jesus vindo ao seu encontro. Eles acharam que era até um fantasma, né? Jesus, ele imediatamente, Jesus, ele não espera. Jesus, ele tem um tempo certo para ir até eu e você. Ele tem um tempo dele. Ele imediatamente ele foi até os discípulos e falou para eles terem bom ânimo, para eles não temerem. Jesus, ele age no tempo certo na minha e na sua vida. Jesus, ele nos atende no tempo certo. Talvez você tenha orado há muito tempo por um pai, pela mãe, por um esposa, filhos que estão afastados, ou que se afastaram, ou que não conhecem ainda profundamente esse Deus que a Bíblia apresenta. E você acha, ou pode estar pensando que já passou muito tempo. Jesus, ele fala para você hoje, fala para mim que ele responde imediatamente. Mas esse imediatamente não quer dizer que é no nosso tempo. É no tempo dele. É na hora dele. É na hora em que posso até consertar. Claro que é na hora, no tempo dele. Mas é na hora em que o outro permite o agir do Espírito Santo na vida. Nós oramos intercessoriamente pelas pessoas, pelos nossos familiares, por cada um de nós, mas Deus nos deixou um presente maravilhoso que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu e você, nós escolhemos a quem servir, escolhemos a decisão que iremos tomar. Então a mensagem que a palavra de Deus está nos dizendo é que eu e você precisamos entender o segredo do poder de Jesus. E o segredo é esse, é estar na presença do Pai. Tirar tempo para falar com Deus. Tire tempo. Gaste tempo na leitura da Bíblia. Gaste tempo em ouvir as respostas bíblicas, o que ela tem a te dizer, o que Deus tem a te dizer. Nós somos mestres, até procuramos palavras bonitas na hora de orar, mas nós precisamos aprender mais a ouvir e entender a voz desse Deus maravilhoso. Quero deixar contigo esse pensamento que nós precisamos aprender a depender de Deus.
Dependa de Deus. Saiba que o milagre irá acontecer. As coisas possíveis nós fazemos. As coisas impossíveis é de Deus. Pense nisso. Ore com isso. Entenda isso. Entenda que Deus, Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo é no seu tempo, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor não demora a sua promessa de vir nos buscar, de estar nos proteger, de ouvir as nossas orações e que nós possamos aprender com o Filho Jesus a ter o maior contato contigo, ó Pai. Muito obrigado porque isso não depende somente de nós. O Senhor não nos deixou aqui órfãos, o Senhor mandou o Espírito Santo para estar a nos ajudar a compreender, a entender e a viver as suas verdades. Nos abençoa, Deus. Abençoa cada irmão, cada pessoa que irá assistir, ó Deus, irá ouvir esta mensagem. Nós oramos certos do seu poder, certos das suas bênçãos, certos que o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.